Olá para você que está sintonizado aqui na TV Pai Eterno. Está começando mais um programa Ponto 3, o seu espaço de reflexão e aprofundamento. Muito obrigado desde já pela sua companhia e hoje um tema muito instigante para nós. A pandemia do novo coronavírus mexeu com a sociedade toda e, claro, a igreja sofre também na sua ação pastoral com a pandemia. O que nós podemos pensar? Qual a ação pastoral neste chamado novo normal? O objetivo geral das atuais diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que vigoram até 2023, é bem claro ao dizer a missão da Igreja nestes tempos: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. As atuais diretrizes, aprovadas em 2019, lançam luzes para a forma como nós devemos viver o evangelho em nossas comunidades, mesmo sem saber que estaríamos diante de uma pandemia como a que atravessamos. Desde o início de 2020, nós fomos nos adaptando a esta nova realidade. Mas como será a ação pastoral no chamado novo normal? E para nós conversarmos sobre este assunto, eu tenho a alegria de receber aqui os nossos dois convidados para a reflexão de hoje. Quero acolher, primeiramente, o Dom Edson José Oriolo dos Santos. Dom Edson Oriolo é bispo da Diocese de Leopoldina, em Minas Gerais. Ele é mestre em filosofia social, especialista em marketing e gestão de pessoas, e ele é autor do livro A Ação Pastoral na Dinâmica do Novo Normal, publicado pelas edições CNBB. Dom Edson, a sua bênção, é uma alegria tê-lo conosco aqui no Ponto 3. Marcos, é uma grande alegria a gente poder estar aqui participando deste programa, que é um meio muito forte de evangelização dentro desse contexto que nós estamos vivenciando, dessa crise sanitária, desde lá do dia 26 de fevereiro, quando diagnosticou-se o primeiro caso de coronavírus no Brasil, e aí nós já estamos aí completando quase um ano, e sabendo que a missão da igreja é de evangelizar, anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e o seu ministério. E aí a gente percebe que com pandemia ou sem pandemia, a evangelização não pode parar. Então é uma alegria a gente poder participar, contribuir um pouquinho neste momento de conversa, de diálogo. Muito obrigado, Dom Edson. Eu acolho também a professora Alzirinha Rocha de Souza. Ela é doutora em teologia, pós-doutora em ciências da religião, e quero destacar aqui que ela é fundadora do Centro de Pesquisa e Documentação José Comblan, da Universidade Católica de Pernambuco. Professora Alzirinha, muito bem-vinda ao nosso Ponto 3. Eu é que agradeço o convite, Marcos, da TV Pai Eterno. Queria cumprimentar também a Dom Edson, que eu não conhecia, e como agora o virtual passa a ser o pessoal, então é uma alegria poder estar aqui e colaborar e contribuir com vocês para um tema tão importante e tão eminente para esses dias que estamos passando. Muito obrigado. É uma alegria tê-los e já vamos começar a nossa conversa. Eu quero, no início do Ponto 3, agradecer você que proporciona esse programa chegar a tantos lugares do nosso Brasil, agradecer você que é membro da família dos Filhos do Pai Eterno. E você que nos acompanha e que ainda não faz parte, também pode se associar ligando no 62-3506-9800 ou ainda acessar o nosso portal na internet, paieterno.com. Muito obrigado, porque é graças a você, a sua fidelidade e a sua generosidade que nós conseguimos, por meio da TV Pai Eterno, chegar a tantos lares e colaborar também neste tempo de pandemia. Muito obrigado. Vamos então começar. A gente tem ouvido
Dom Edson, professora Alzirinha, principalmente pelos meios de comunicação, essa expressão novo normal. E eu quis trazê-la para o tema do programa. E gostaria de começar a nossa conversa a partir desta palavra. Como é que nós podemos entender, ou o que nós podemos entender como esse novo normal na vida eclesial? Dom Edson. É uma expressão nova e nós vamos aí adquirindo conhecimento para que nós possamos vivenciar cada vez mais dentro daquilo que foi falado no início, à luz das diretrizes da ação pastoral da Igreja no Brasil, que nós temos que evangelizar neste mundo urbano com tantos desafios. E aí, no início do ano passado, no mês de fevereiro, nós fomos impactados com essa crise sanitária que veio desestruturar toda a nossa maneira de pensar, de agir, de refletir, de evangelizar. Entrávamos dentro de uma pastoral da manutenção. Vamos anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra, o seu ministério, dentro de uma estrutura que nós já estávamos habituados. Com esta questão da crise sanitária, nós tivemos que entrar num processo de quarentena, numa dinâmica de isolamento social. Outros lugares falaram a respeito do lockdown, como os americanos entendem, vão fechar tudo, ninguém sai, ninguém entra, e aí nós tivemos que fechar as nossas igrejas, a estrutura do templo. E a igreja, ela tendo essa missão de evangelizar, de anunciar, não pode parar, e aí nós fomos obrigados a recriar, a repensar, a redesenhar, a rever toda a nossa missão, a essência da nossa missão, para que as pessoas pudessem continuar fazendo a sua experiência do encontro com o próprio Deus, tanto na dinâmica da evangelização, quanto em relação aos sacramentos. Então, esse novo normal significa o quê? Nós que pensamos dentro de uma filosofia ocidental, que é a lógica de Aristóteles, o direito romano e a revelação judeu-cristã, que nós achamos que é a maneira de ver o mundo, de ver as coisas, a realidade, ela tem uma lógica, age de acordo com uma lei e tem uma revelação por detrás. Agora nós tivemos que rever e pensar diferente. Então nós temos que mexer, oxigenar toda a nossa evangelização para entrar nesse novo normal. Um grande pensador, historiador, que é conhecido no Brasil por suas obras, seja lá Sapiens, Homo Deus e as ideias as 21 lições do século XXI, o Val Harari, que tem contribuído muito para ajudar na nossa reflexão, ele dizia 2 anos atrás, olha, nós precisamos de uma educação online. E as pessoas falaram, mas isso é impossível. E de uma hora para outra nós tivemos que entrar nessa educação online, nesse processo da evangelização online. Então, isso que significa esse novo normal dentro dos desafios que nós estamos mudando, né? E essa crise sanitária, ela trouxe, assim, um perigo muito eminente para as pessoas, para os pensamentos, para os nossos hábitos, para as nossas ações, o nosso mundo, e aí nós precisamos de continuar a nossa missão, o nosso apostolado, nossa caminhada de fé. Então, não é a crise com essa pandemia, endemia ou epidemia que nós vamos parar a nossa missão. Nós temos que continuar. Então, esse novo normal é que nós precisamos de rever, oxigenar cada vez mais dentro da nossa igreja e também em todos os setores da sociedade. É muito interessante esse panorama que o Dom Edson nos traz para o início da nossa conversa sobre
a ação pastoral no novo normal, porque nos situa diante deste grande problema. A crise sanitária ocasionada pelo surto da Covid, ela repercute na ação evangelizadora. E como ele disse, nós tivemos que reinventar, tivemos que adiar muitas coisas, refazer os nossos planos, reconsiderar as nossas metas. Professora Alzirinha, diante dessa situação que nós nos encontramos, o que deve ser prioritário para a ação pastoral nesta retomada, ainda que seja gradativa, né? Nós ainda não temos uma plena retomada, mas esse novo normal ele vai acontecendo, né? O que deve ser prioritário? Bom, eu acredito que, antes eu só queria voltar um pouco no que Dom Edson dizia e me chamava a atenção, essa expressão do novo normal e podermos pensar exatamente o que era normal antes, não é? Eu acho que uma das grandes lições dessa pandemia, que também é uma das grandes lições para a nossa atividade em geral, sobretudo a atividade evangelizadora da igreja, é descobrirmos as lacunas que tínhamos, as dificuldades que tínhamos e tudo que nos impulsionou e nos permitiu esse momento, que no final, apesar de tantas mortes e de tanta tristeza, nós temos que descobrir nesse meio a riqueza de tudo isso para nós, não é? Então, eu acho que, por um lado, a pandemia nos revelou, nos impulsionou a sair de um comodismo. Dom Edson dizia da educação, eu que trabalho numa universidade e sou professora, de um momento ao outro fomos forçados a passar da sala de aula, de dentro da sala de aula para dentro dos computadores, não é? Então tivemos que nos reinventar. De certa maneira, sobretudo no primeiro semestre do ano passado, como dizia Boaventura de Souza Santos, né, o autor português, nós tivemos que chegar nas nossas janelas, nas nossas sacadas e perceber um outro mundo, não é? Então, eu acho que isso é muito positivo. Por outro lado, também se desvelou um ritmo de vida que não era normal, as relações familiares, as relações comunitárias também estavam completamente fora daquilo que poderíamos chamar de normal, né? Se fomos atropelados por esse processo da pandemia, e eu gosto bem do termo atropelados, porque passaram por cima de nós, né? Da noite ao dia, a nossa vida virou, num bom português claro, de perna para o ar, não é? Então, se fomos atropelados por isso, eu acho que esse atropelamento também desvelou o que é bom e o que não é ruim. E eu acho que é baseado nesse é bom e não é ruim, que eu chamo de novo contexto, é um novo presente, não é? Porque é uma normalidade que se busca nesse sentido, quer dizer, precisamos agora respirar um pouco e caminhar e vermos aonde vamos, depois de tanto atropelo, de tanto buscar o melhor caminho, não é? Agora as coisas parecem que já estão um pouco mais assentadas, e como é que, então, nos ressituamos enquanto igreja, enquanto teologia, enquanto comunidades de fé, enfim, enquanto diálogo com o mundo, não é? E eu não vejo, a priori, uma outra maneira de nos ressituarmos dentro desse e avançarmos no processo de evangelização a partir de uma nova situação eclesial, não é? Uma igreja que compreenda e que busque, antes de tudo, compreender o novo contexto onde nós nos encontramos, não é? Quais são as novas demandas, quem são as pessoas que estão dentro das nossas realidades eclesiais, que nos demandam seguramente outras possibilidades ou outras exigências bastante diferentes daquelas, como dizia Dom Edson, que nos parecia mais uma pastoral de conservação, né? Então, eu acho que, num primeiro momento, como dizia Cecílio Delora, né, o teólogo venezuelano, a igreja é aquela que deve sempre estar reformando, claro, aquilo que é possível ser reformado, e nesse sentido, eu acho que é o grande momento de voltarmos a dialogar com essa realidade, a compreendermos onde é que nós estamos, né? Estávamos, em dado momento, fomos atropelados durante um ano, e agora se abre um outro espaço. Como é que se dá o evangelho, o anúncio do evangelho da pessoa de Jesus, ou como dizia Joseph Moá, o teólogo
jesuíta francês. Como é que nós fazemos nesse novo contexto, como diz Dom Edson, nesse novo normal, o sentido, fazermos o nosso sentido do Evangelho, daquilo que nós anunciamos, da pessoa de Jesus, ao novo sentido das pessoas que estão dentro das nossas comunidades e até mesmo fora das nossas comunidades. É interessante nós observarmos a partir da contribuição da professora Alzirinha, né? Vamos aprofundando, descendo um pouco mais nesse universo que está aí, está dado para nós e que vai sendo descortinado, né? Às vezes, muitas das pretensões que nós tínhamos, das coisas prontas, as pretensões, elas vão caindo por terra e nós vamos convivendo com essa instabilidade, né? E vamos aprendendo também a ser pastoral e a crescer como igreja diante desse cenário. O Dom Edson, no livro que eu mencionei, publicado pelas edições CNBB, A Ação Pastoral na Dinâmica do Novo Normal, ele traz a contribuição dele a partir de 3 eixos: a perspectiva eclesiológica, a perspectiva midiática e a perspectiva pastoral. E a partir daí nós temos um desdobramento dos olhares para essa realidade. Dom Edson, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, né, da relação entre essas 3 perspectivas que são bastante provocativas para a gente pensar: a eclesiologia, a mídia e a pastoral. É isso que a professora mencionou, toda a sua reflexão, ela foi jogando pensamentos do passado, do presente e do futuro. Isso me chamou muita atenção pelos exemplos, citando aí alguns pensadores. Nós temos essa dinâmica e a gente quer o futuro. Vamos imaginar o motorista dirigindo o carro. Lá na frente é o futuro, aquilo vai acontecer, ele está vendo. Nós estamos vendo aí a pandemia com tantos desafios, com tantos problemas. O passado, a gente olha o que nós já fizemos, o que aconteceu. E o presente, a gente está ali no carro. Se eu ficar olhando só no retrovisor, eu vou bater. Se eu ficar olhando só no futuro, eu não vou chegar. E se eu ficar só no presente, eu também não consigo fazer nada. Então, tem que ter o presente, o passado e o futuro. E nessas reflexões, nesse livro, vou até fazer propaganda aqui, Ação Pastoral na Dinâmica do Novo Normal, eu coloco 3 olhares. Eu sempre lembro que o olhar do tigre é diferente do olhar da ovelha. A ovelha, aquela criação que ela não enxerga mais de 2,5 metros. Então, por isso que ela se perde fácil. É vulto. Por isso que o pastor tem que estar atento, puxar a ovelha. E o tigre, ele já tem um olhar 6 vezes melhor do que nós racionais. Principalmente naquele horário que não é nem dia e nem noite. Ele trabalha muito com esse olhar para as presas. Então, ele fica ali olhando, observando, depois que ele consegue dar o bote, o pulo. A nível de altura, um felino que pesa mais de 300 quilos, ele consegue dar um pulo de 5 metros. E a nível de distância, no chão, ele consegue 9 metros. Então, esse olhar. Então, nesse tempo, nós somos chamados muito a olhar e dentro dessa dimensão eclesiológica. Como eu falava, nosso raciocínio, a nossa reflexão, muitas vezes, ela está fundamentada dentro de uma filosofia ocidental. Para ser padre, nós estudamos a filosofia ocidental, que tem a lógica, tem que pensar assim, tem que pensar daquele jeito. As nossas gerações estão disso daí. E com essa questão da pandemia, nós temos que olhar diferente para a ação missionária da nossa igreja. Lembrar que nós temos que sair, nós temos que ir ao encontro das pessoas e entender também nesse olhar eclesiológico 2 coisas importantes que nós estamos sofrendo aí no Brasil, em todo o mundo, na questão da igreja: o que é evangelização e o que é sacramento. A igreja existe para evangelizar. Evangelização, ação do evangelho. O evangelho tem que ser
uma good news, uma boa nova. Então, a igreja existe para isso. Em consequência, nós temos os sacramentos. E sacramentos é presença, enquanto a evangelização pode ser na distância. Então, mas é a linha do trem. Nós precisamos dos dois, da evangelização do sacramento da evangelização. Lá na história da igreja, Constantino, amigo de Silvestre, houve sacramento, não houve evangelização. Agora nós temos que ter. Então, esse olhar eclesiológico, a gente aproveitar para evangelizar, o que significa ser cristão, o que significa ser comprometido, comprometer-se cada vez mais com a nossa fé. Depois nós temos que ter aí um olhar para as mídias. Nós fomos aí chamados de uma hora para outra a entrar em todas essas plataformas. E aí, de aproveitar isso daí para evangelizar. E aí surge 3 coisas. Antigamente eu não gosto de falar da expressão fake news, porque a notícia é fato, não pode ser falsa. Mas lá na década de 90, quando eu lecionei muito filosofia, eu brincava com os alunos sobre a expressão the bad news are good news. As má notícias que são boas notícias. Então se falava em bad news e não se falava em fake, e se falava em good. Então, nós, hoje, frente a esse mundo que nós estamos vivendo, nós temos que anunciar good news, uma boa mensagem e orientar o nosso público para as fake news, que, em consequência, estão criando um sistema, no ano de 2018 foi muito falado, a questão da pós-verdade. Então, eu recebo uma notícia, ela é falsa, vem como falsa, conta uma história, e aquilo ali entra nos meus expedientes racionais, eu acabo concordando com aquilo, porque eu acho que isso é certo, isso não é, e eu transmito uma pós-verdade. E nós temos que usar disso aí, o nosso olhar de evangelização, nós temos que repensar também como que nós estamos os meios. Jesus teve toda a sua metodologia, a sua pedagogia de lançar a semente do verbo. Foi lá para a dona de casa, olha, minha senhora, o reino dos céus é como fermento na massa. Ela falou, nossa, eu preciso de colocar fermento para fazer uma massa, então isso é coisa importante. Nós temos que estar disso daí. E quando se fala um olhar pastoral, significa essa questão resgatar determinados valores. A questão da generosidade, da solidariedade, sermos solidários uns para com os outros, e também essa dinâmica da humanização, sermos mais humanos, entender que o outro é uma imagem e semelhança do próprio Deus. Está lá nas Sagradas Escrituras de uma maneira bem poética, lá no livro do Gênesis, nós somos sim, nós somos cópia. Depois Gabriel fala, é um mistério. Não pensar aquilo que Jean Paul Sartre fala, é um inferno, mas sim um mistério, é um presente de Deus. Valorizar isso daí, e essa aproximação que isso vai acontecer, e nós sabemos que o aspecto hoje que a igreja tem que estar envolvida, ela estar junto com o povo, a igreja tem que acolher, tem que conhecer a realidade, tem que vivenciar, fazer uma história salvífica também, à luz da história salvífica que nós conhecemos. Então, este olhar de tigre é nós com os pés no chão, na realidade, o próprio Papa Francisco deixa isso bem claro para nós, a realidade é mais importante que a ideia, nos alimentar daquilo que vivenciamos, os nossos ancestrais, nós sermos históricos, conhecer a história, para que lá na frente nós possamos cada vez mais demonstrar e testemunhar cada vez mais a nossa fé. E isso vai acontecendo no dia a dia do nosso cotidiano. Vamos fazer a história, vamos olhar para frente, vamos olhar, não é ficar lamentando. Jesus, cada um tome a sua cruz e siga-me. Jesus não falou, arraste a sua cruz. É interessante a gente perceber, o Dom Edson nos coloca com um olhar de tigre, né, diante desta grande realidade, muito feliz essa analogia para a gente compreender.
E a partir, professora Alzirinha, da fala aqui do Dom Edson, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria de ter a colaboração, mais uma vez, da senhora, que ele toca em um ponto que é a questão da evangelização e dos sacramentos. Uma das coisas que as pessoas mais sentiram foi, digamos, o distanciamento dos sacramentos. Até porque o nosso rito, principalmente o rito litúrgico, a celebração, ele foi pensado para o presencial, não foi pensado para uma transmissão. Como é que nós podemos celebrar a fé? A senhora pensadora aí da teologia, das ciências da religião, como é que nós podemos celebrar a fé nessa nova perspectiva, nessa nova modalidade de presença? Bom, eu acho que esse é um caminho que está sendo redescoberto, não é? Na verdade. O que foi feito na grande maioria das dioceses, das igrejas, eu estava no Nordeste durante todo esse período, agora eu já me encontro em São Paulo. Então, o que foi feito de maneira geral foi um deslocamento daquilo que era o concreto, ou seja, das celebrações presenciais para celebrações remotas ou virtuais. Não foram poucas as vezes, seguramente Dom Edson também ouviu isso, das pessoas dizerem: a igreja fechou, esse ano não teremos Páscoa. Quer dizer, a igreja não fechou, porque a igreja não é o edifício físico que está ali, a igreja somos cada um de nós que a compõe e que expressa e testemunha o Evangelho de Jesus na história. Houve uma Páscoa, mas eu creio que nós precisamos pensar, enquanto igreja, enquanto desenvolvimento pastoral, na possibilidade de refletirmos sobre o momento que perdemos de incentivar, talvez, e aí voltar não aos fundamentos, mas às fontes, a oração conjunta, a Páscoa familiar, a espiritualidade familiar, de diálogos que se descobriram tão comprometidos em alguns contextos familiares como esse da pandemia. Não é? Então, eu acho que tudo o que aconteceu e os caminhos que temos para descobrir é uma gama enorme de possibilidades, e aí não existe, desde o meu ponto de vista, do meu trabalho pastoral e da minha pesquisa acadêmica, não existe uma fórmula. Não é? O que existe é uma criatividade pastoral a partir do reconhecimento do presente onde nós estamos. Dom Edson, lá na diocese dele de Leopoldina, seguramente terá um contexto bastante próprio mineiro, muito diferente da Arquidiocese de São Paulo, muito diferente das dioceses que eu assessorava em Pernambuco, não é? Então, é a partir desse presente, suportados por uma tradição, que é uma tradição muito positiva e muito forte e rica, que nós temos com a igreja, que nós podemos pensar em preparar um futuro para uma próxima geração que refará a partir daquilo que são as suas referências. E por que isso para mim é um dado importante? Porque a história muda, não é? E a história mudando, as demandas mudando e os contextos mudando, e fizemos uma grande experiência de mudança no último ano, mudamos nós, não naquilo que cremos, não naquilo que anunciamos, não naquilo que nos constitui enquanto cristãos, não é? Porque o que nos constitui enquanto cristãos, como diz Adigentes, é uma igreja missionária, Adigentes 2, e uma igreja que é povo de Deus, como nos regata Lumen Gentium. Então, nos lembra Lumen Gentium. Então, é nesse sentido que eu acho que vamos conseguir, como diz o Papa Francisco na Evangelho Gaudium, mais uma vez sair, mais uma vez primeiriar, não é? No analogismo que ele utiliza, sair à frente, sair adiante, ousar sair. E por que nos é possível ousar sair, não fazendo qualquer coisa, mas fazendo em conjunto, em eclésia? Porque, como dizia Irineu de Lyon, nós temos dois referenciais, as duas mãos de Deus na história. Temos o paradigma, o parâmetro da prática de Jesus, e somos impulsionados pelo Espírito que nos joga à frente, que nos permite olhar essa realidade a partir, como dizia Dom Edson, do outro, a partir do humano, a partir desse resgate. Então, eu acho que, de novo, para concluir a minha fala, é um momento muito rico, um momento de muitas possibilidades, não é? A CNBB nos incentiva a isso. A consciência missionária que cada um de nós tem deve ser continuamente resgatada. Isso vai dar uma consciência comunitária que vai nos fazer continuamente avançar nesse processo evangelizador.
A contribuição de Dom Edson Oriolo e da professora Alzirinha Rocha de Souza trazem uma lufada de esperança para nós que somos igreja e que precisamos caminhar, não obstante as dificuldades que temos. E vamos então, partindo agora já para a conclusão dessa nossa conversa tão rica e provocante. Primeiro, é preciso romper com a lógica. O que era normal antes? Pensar na lógica de como vivíamos e como vamos viver daqui para frente. Neste novo contexto, neste novo presente, porque a vida acontece no hoje, sem esquecer do passado, com o olhar no futuro, mas não nos esquecendo de que a ação pastoral, que a vida acontece no presente. Portanto, que nós tenhamos toda a coragem para desbravar este nosso horizonte desse novo normal. Agradecendo a rica colaboração do bispo da Diocese de Leopoldina, em Minas Gerais, o Dom Edson Oriolo, da teóloga professora Alzirinha Rocha de Souza, eu quero encerrar com um pensamento que eu preparei para hoje, do cardeal José Tolentino Mendonça, este grande poeta do nosso tempo, em que ele nos diz o seguinte: estamos frágeis e desorientados, mas podemos descobrir a possibilidade de remarmos juntos e nos encorajar mutuamente. Não podemos viver por conta própria. Os desafios da história só os podemos viver juntos. Muito obrigado a Dom Edson, a professora Alzirinha. Obrigado a você que nos acompanhou nesta conversa. Até o nosso próximo ponto 3.